Bom dia a todos. Eu me chamo Sandra, sou missionária da comunidade missionária de Vilaregia. E com muita alegria hoje estamos aqui neste canal para aproveitarmos esse momento, desta segunda-feira, para rezar e meditar uma palavra que a igreja propõe para os cristãos do mundo todo neste dia. Esta palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, versículos 16, de 11 a 15. Vamos ouvir? Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Daí fomos para Filipos, cidade principal dessa região da Macedônia e colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutava, e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Após ter sido batizada com os da sua casa, ela nos convidou. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a aceitar. É palavra de Deus, não é? Então, essa palavra, ela é muito bonita, conjugada também com o evangelho de hoje. Mas gostaria com vocês de rezar, sobretudo, esta palavra. Nesse período pascal, a igreja nos oferece, em modo especial, as passagens que se encontram nos Atos dos Apóstolos, como primeira leitura. E nos ajuda a fazer um caminho com o Evangelho de João. João apresenta um Jesus preocupado com seus discípulos e um Jesus que propõe a continuidade da sua missão. Então, depois da ressurreição, Jesus já tinha explicado tudo, já tinha dado os passos que os apóstolos e os discípulos precisavam dar para que a missão continuasse, para que toda a humanidade recebesse o Evangelho, recebesse a boa nova, que todos no mundo pudessem saber que é amado por Deus, que é filho. Então podemos lembrar tantas passagens, não depois da ressurreição. Jesus que convida os discípulos a ir até os confins do mundo. Jesus que convida os discípulos a ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus que convida os discípulos a ir e fazer discípulos, ou seja, pescar homens para o anúncio do Evangelho. Então, este caminho que a igreja nos propõe com o Evangelho de João está em sintonia com o caminho que ela nos propõe com os Atos dos Apóstolos. Em João, Jesus dá as coordenadas, Jesus explica, ele não engana, fala com muita clareza o que se deve fazer, quais são as consequências e qual será a vitória, que é a vida eterna para todos. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos estes mesmos discípulos na prática, levando para frente o Evangelho, anunciando, com a força do Espírito Santo. Então, é isso que eu gostaria de rezar com vocês. Este pequeno trecho, esta viagem, é a segunda viagem missionária que Paulo faz. E esta viagem de Paulo está a dizer a todos nós, que todos nós podemos viajar, que todos nós podemos ir anunciar, para que o Espírito possa realizar a continuidade da missão de Jesus.
Isto é maravilhoso, é lindíssimo, porque é para nós, é para mim, é para você. E uma coisa muito bonita, que não está nesse trecho, mas é um pouquinho antes, se você vai no final do capítulo 15, apresenta um desentendimento entre Paulo e Barnabé, que tinham que partir, mas eles não se entenderam bem, porque um queria levar João, conhecido como Marco, outro não queria levar. Paulo não queria levar por algum motivo. E então eles se desentenderam, cada um foi para um lado. Mas, em cada um, uma coisa era central e era necessária, o anúncio do Evangelho. Isso não é bonito? Porque para nós, né, fica também isto, que nem sempre as diversidades, o ser comunidade, o anúncio, não é fácil mesmo por causa das diferenças, né? Mas isto é normal porque nós somos diferentes. Porém, o anúncio é o nosso dever. Nós não podemos fugir. Então, queria hoje mesmo refletir. Paulo viajou com Silas. Paulo encontra um lugar para rezar, procura um lugar de oração. Ali, perto de um rio, encontra algumas mulheres. Uma dessas mulheres se chama Lídia, comerciante, está bem. Mas Paulo começa a conversar com elas e anuncia para elas o amor de Deus. Priscila começa a escutar e o Senhor, o Espírito, abre o seu coração para que ela receba em profundidade aquele anúncio. E por isto ela foi batizada e toda a sua família. E ela insistiu que aqueles apóstolos, não, Paulo e Silas, permanecessem na casa dela. Este é o sinal. Quando você recebe algo de muito bom de alguém, você quer que aquele alguém fique ali perto de você, não é? Como também em tantas passagens do Evangelho, aqueles que eram curados queriam ficar perto de Jesus. E é esta a nossa provocação para o dia de hoje. Porque toda a igreja está se preparando para a festa de Pentecostes. Depois da ressurreição, não se prepara para outra coisa. Se prepara para receber o Espírito, se prepara para anunciar o amor de Deus. Partilhar a experiência que eu fiz. Então, o que acontece aqui? Lídia escuta. Lídia abre o coração porque o Senhor permitiu. O que acontece naquele encontro entre Lídia e Paulo? Acontece Pentecostes. Mesmo se estamos nos preparando para a grande festa, para o grande dia da efusão do Espírito Santo, esta experiência, ela já está. Ela já aconteceu e ela continua a acontecer cada vez que eu anuncio ou acolho a palavra de Deus. Eu vivi 10 anos em Moçambique. E uma vez, depois de uma celebração aberta debaixo das árvores, depois que o padre fez a sua pregação, um senhor se aproximou no final da missa, quase chorando, e disse: Padre, enquanto o padre falava, eu experimentei uma coisa que eu nunca experimentei. Padre, eu experimentei uma alegria tão grande que eu não contive as lágrimas. O que aconteceu naquela pregação? A efusão do Espírito. Aquele homem, o Senhor permitiu que o seu coração fosse aberto. E ele recebeu a palavra. Ele recebeu o anúncio e experimentou uma grande alegria. E esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, essa é a ação mais linda, é o presente mais lindo que nós podemos oferecer. É contar para as pessoas a nossa fé. É contar para as pessoas como eu fui salva, como eu fui salvada. É contar para as pessoas que eu acredito na vida eterna. E todos nós podemos fazer em casa. Em casa.
onde eu me encontro? Quem é a Lídia no dia de hoje para mim? Quem é a Lídia que está esperando o meu anúncio? E quem é a Lídia que vai me oferecer a alegria de poder doar a vida de Deus? O anúncio ele é recíproco. Pentecoste é reciprocidade. Eu recebo e eu dou. Porque eu dou, eu recebo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa nos iluminar e possa derramar nas nossas famílias, no nosso coração, nesse tempo tão difícil. Que é difícil, mas nós não estamos sozinhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja nosso querido Santo Espírito, louvado seja o nosso Pai eterno. Obrigada.